recordes, do latim recordação, voltar a passar pelo coração. Entrei nesse seminário, a parte antiga, não rebocada, em fevereiro de 43. E saí em outubro de 49. Eu morei aqui três momentos distintos. Primeiro, um ano como postulantado, que foi aqui em 2009. Retornei para cá como religioso frater em 2011 e 12, que foi exatamente o último ano da formação aqui. De 83 a 89. Depois retornei lá em 2004, já ordenado padre, para começar então um trabalho de formação. Eu entrei em Corupá, Seminário de Corupá, em 1971. 1972, 3 e 4 aqui em Corupá. Eu entrei aos 14 anos, no ano 68, fiquei até 71, da 6ª à 8ª série. Se eu olho para trás, lá em 1956 até 62, 7 anos que eu vivi aqui, as lembranças que eu tenho abafam qualquer coisa negativa. 1974, 75 e 76, como aluno. Eu comecei a trabalhar no ano 54 e eu saí de lá no ano 86. Estudar em seminários fez parte da história de uma geração. Estudar no seminário de Corupá fez parte da história de mais de 4.000 meninos. Eu me lembro muito bem do dia em que cheguei aqui no seminário de Corupá, 26 de janeiro de 1956. E encontro aqui uma casa enorme e encontro aqui uma multidão de seminaristas, mas que se conheciam, ao menos em grupos. Uns tinham vindo de Lavras, outros de Rio Negrinho, outros de Criciúmal, e eu estava vindo diretamente para Corupá. Me sentia meio perdido no meio daquela multidão de jovens que se alegravam de encontrar os amigos ou até de voltar ao seminário depois das férias. E eu me sentia assim meio perdido nessa imensidão aqui. Mas logo fui acolhido no meio de brincadeiras, de alegria, e em pouco tempo eu comecei a me sentir aqui em casa. Cheguei no 28 de fevereiro de 1983, às 14 horas. Uma frase em um guia de ingresso ao seminário resume o que era a formação no seminário de Corupá. No seminário, você irá desenvolver o físico pelo trabalho e pelo esporte, a inteligência pela dedicação ao estudo, a alma pela oração e piedade. E desta forma você será muito feliz. Eu fui muito feliz nesses 6 anos de seminário. Todo mundo foi feliz, né? O que o seminário propunha era uma formação humana e integral. Era o chamado Seminário Menor. Até 1967, ofereceu o 1º e 2º grau. A partir de então, apenas a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do 1º grau. A partir de 1972, também a 5ª série foi abolida. A partir de 1996, apenas o 2º grau e a partir de 2002, apenas o propedêutico. O seminário sempre formou para todos os aspectos, né? Não era só aulas, era o indivíduo como um todo que era formado lá dentro. Tínhamos que estudar teatro, fazer teatro, tínhamos que fazer academia de retórica, tínhamos que estudar e preparar música, havia conjunto de orquestra, de banda. Os seminaristas tinham um horário de formação que era algo muito interessante. Nós não tínhamos praticamente tempo livre. Todos os nossos espaços, todos os nossos horários eram preenchidos com aulas, com atividades, com formação, com coral, com teatro, com orquestra, com uma infinidade de situações que
você de fato emergia dentro daquele ambiente formativo. Cada um tinha o seu local, o local dos menores, dos médios, dos maiores, onde vai ser a sua cama, onde vai ser o seu armário, onde vai ser o seu armário para roupa de esporte, de trabalho, aquelas coisas. Então, eu lembro, acho que só quando eu estava no 9º ano, na 8ª série, que daí eu fui para os médios, mas sempre dos menores. Tudo para mim, tudo era estranho. Eu nunca tinha visto uma casa assim tão grande. E aí fui levado para o dormitório. Eu nunca fui alto, sempre fui já pequeno, era dos menores do seminário, então pertencia ao grupo dos menores. O seminário era praticamente autossustentável. Havia muito trabalho. As equipes de trabalho eram subdivididas. Tinha o orquidário, tinha a horta, tinha o pomar, tinha a equipe das lagoas, tinha a equipe que fazia o serviço interno, a limpeza interna. Uns descascavam batata, carregavam fruta de banana, provisão alimentar. Lenha, outros iam para a horta, outros cuidavam de um galinheiro que tinha lá. Cada um tinha o seu serviço, né, a sua parte, para render mais. Havia o trabalho. Eu, para ser sincero, não tinha o hábito de trabalhar com enxada, com essas coisas todas. E o pessoal ria de mim pela maneira como eu capinava e pela maneira como que eu não sabia, não sabia lidar com toda essa parafernália. E a maioria vinha do interior, não só trabalhavam bem, trabalhavam rápido. Eu, com o tempo, por incentivo de um padre que aqui morava, que era professor, o padre Cláudio Longen, eu fui me dedicando à secretaria do seminário. Eles precisavam de alguém. E na época eu tinha uma letra muito boa, e depois pude aprender de datilografia. Então todo o trabalho de datilografia era meu. Mas nem só de trabalho se vivia no seminário. Havia muito estudo e houve épocas em que os alunos aprendiam várias línguas. Nós estudamos muito latim, muito francês, um pouquinho de italiano, logo mudaram o programa. Um pouquinho de grego. E o latim sempre acompanhou, tanto o 1º grau como o 2º grau. Os alunos tinham à sua disposição fitas de 8 milímetros, slides, palestras, modelos anatômicos, uma vasta biblioteca e excelentes padres professores. Uma biblioteca belíssima, mas belíssima, com o que tinha de melhor de livros de literatura para os seminaristas na época. Nós tínhamos livros didáticos maravilhosos também. Nós tínhamos no seminário o que de melhor tinha em tecnologia de formação para a época. Nós tínhamos uma rádio mirim aqui em Corupá, que era uma rádio que tocava o vitrolão, né, com discos, aquelas coisas todas, e o som era emitido através de cornetas. Na época tinha corneta, não tinha caixa de som, não tinha qualidade nenhuma, mas feriados, domingos, existia essa rádio mirim. Era um negócio muito legal, né? Para a nossa idade, nossa, aquilo era um aprendizado fantástico. Os estudos, que eram muito exigentes, os estudos. Mais de 200, vivendo numa disciplina, e não havia assim medo, havia muita corresponsabilidade, havia muita exigência, especialmente nos estudos. Realmente era uma parte assim que eles queriam muito, assim, que levavam muito a sério. Se estudava muito, e horário de estudo era horário de estudo. E nem se podia escrever, a não ser num determinado momento. Tinha que se ficar ali, estudando, e com isso, realmente o tempo era ocupado. Havia também as atividades culturais, música, coral, teatros, shows. E além do curricular que eles ofereciam, haviam outras aulas, né? Você tinha oportunidade de aprender algum instrumento musical. Nós fazíamos teatro. O primeiro teatro foi em 1971, era Pulo Fantasminha, da Maria Clara Machado. Então, coisas inéditas, né? Eu aprendi a tocar bateria, tocava no conjunto seminário com 11 anos de idade. Sob a batuta de memoráveis regentes, o coro Santa Cecília brilhou por muitos anos em apresentações clássicas e populares. Existiu ainda uma orquestra chamada Lira de Prata e uma banda Tuba Mirabilis,
que se apresentavam em dias festivos. Tocava no dia 7 de setembro também. A banda era muito boa, músicas clássicas. E aí, por exemplo, na festa de Santa Cecília, todo mundo que estava se dedicando a um instrumento musical, na oportunidade, se inscrevia e ia tocar no Teatro Anchieta. Mas aos sábados se ensaiava, o coral era ensaiado, todo mundo cantava. Toquei na banda, toquei pistão, um ano e meio, 2 anos, tocava corneta, tocava tuba. Violão era de praxe, quase todo mundo aprendia, né? Sei tocar até hoje, mas graças à época do seminário. O Teatro Anchieta era o palco onde os seminaristas desenvolviam a oratória e as artes cênicas. Imemoráveis são as operetas: O Menestrel da Morte, O Rochedo das Sereias, Olho de Falcão. Houve nos anos 60 a representação de Júlio César, de William Shakespeare, totalmente em inglês. E tinha muitos teatros, né? Muito importante. Geralmente, quando se apresentava, era aberto ao povo, né? Depois assumi praticamente uma função dentro do espaço que hoje é o teatro, né? De coordenação, de fabricação de cenários, de direção das peças, né? Eu entrei bem neste mundo, né? Mas daí tem os teatros que os seminaristas faziam, que a gente participava, né? Eu lembro que todo mês, uma das turmas, por exemplo, o 7º, 8º, no 9º ano, uma das turmas apresentava uma peça teatral. O padre Augusto Pereira, que era reitor, ele sempre se preocupou com essa parte cultural. E os seminaristas faziam muito teatro, então nos convidavam e a gente ia assistir os teatros, as festas. Teatro, por exemplo, a gente não só fazia apresentações aqui no Teatro Anchieta do seminário, como também diversas igrejas, paróquias, né? Joinville, Rio Negrinho, São Bento, Jaraguá, própria Corupá aqui, né? Os desfiles do seminário de Corupá, tão presentes na memória da população. Todo 7 de setembro a comunidade ficava na avenida aguardando a passagem dos alunos do seminário. Nós fomos tocar lá em Corupá, né? Desfile, nas coisas lá. Mas eles também recordam com bastante carinho, bastante saudade, essa época da banda, né? Sempre no 7 de setembro a banda se apresentava, a banda do seminário fazia um momento bem mais solene, né? Dessa foto aí tem diretores de escola que estão nessa foto, eu lembro com um carinho muito grande dele. Lembramos também os trabalhos manuais, imagens de gesso, quadros, candelabros, vasos, lajotas, cercas, tapetes. Todos que aqui passaram puderam desenvolver alguma habilidade. A gente fazia trabalhos manuais, fazíamos trabalhos em gesso, tinha bolaria, né? Tinha uma fábrica de vinho do irmão Cláudio que a gente ajudava, tinha tanta coisa, então você vivia o dia inteiro entretido, né? E quem tinha habilidade, quem tinha o dom para alguma coisa era canalizado para aquilo. Na parte de confecção de madeira, eu trabalhei quase o ano de 1976 completo, né? Os campos, logo na entrada, denunciavam: havia práticas esportivas, futebol de campo, futebol de salão, voleibol, speedball, jogos de mesa e natação. O esporte era o esporte em si, mas era a formação do caráter, né? A natação era feita nas lagoas que nós tínhamos aqui atrás. Então, a lagoa tem quase 100 metros, era onde era feita a prática de natação. As competições, o seminário sempre teve uma pista de atletismo própria do seminário. Ela era em torno mais ou menos de 200 metros, mas aí tinha com obstáculos, tinha corridas, provas livres, corrida de 100 metros, 800, 1.500, 3.000. O futebol era sem dúvida o mais adorado. O seminário tinha 3 times. O primeiro era o mais importante e representava a escola em competições.
era tradição receber times da região para disputar os confrontos. Jogava mais ou menos, né? Eu nunca fui assim um ás no esporte, né? Sempre estava nos piores times do seminário, mas eu sempre me dediquei muito para essa parte cultural, de teatros, coral. Como aluno, sempre no primeiro time dos pequenos, isso sempre, né? Mas o time que jogava realmente contra o time, por exemplo, os adversários que vinham para jogar contra o seminário, era do time dos maiores. Havia também os Jogos da Primavera, uma espécie de Olimpíada interna, onde diversas modalidades esportivas eram disputadas. Alguns se orgulham até hoje dos recordes conquistados. Os alunos também faziam várias expedições aos morros e cachoeiras de Corupá. Havia também o tradicional passeio de Páscoa. Quando nós fazíamos os passeios aqui para o interior, Morro do Boi, e também, especialmente no meio do ano, nós íamos em casas aqui no interior, e nesses passeios nós íamos lá para chupar frutas, eu me lembro, mimosa, tangerina, etc. Dia do passeio, quando a gente, depois da missa e do café, saímos andando por aí, cada grupo, menores, médios, maiores, cada grupo por um lugar diferente. Passávamos o dia assim em contato com a natureza, às vezes tomando banho, subindo o morro, fazendo a própria comida. Imagine que comida que saía. E claro, não há como falar do seminário sem falar das atividades espirituais e do cultivo da vocação. Tinha uma formação religiosa, né? A partir dos exercícios espirituais, ou na parte da oração da manhã, oração do meio-dia, oração da tarde, a missa. Sempre tinha as bênçãos do Santíssimo todo dia, né? O ritmo também de oração era muito intenso. De manhã a missa, depois ao meio-dia novamente se voltava para a oração, à tardinha antes do jantar, meia hora de adoração ao Santíssimo, à noite a oração da noite. A rotina era extensa. Sempre havia missa ali, né? Na outra capela. A gente ia para o café, do café ia para a sala de aula e de tarde ia fazer trabalhos braçais, físicos. Essa é a grande força que me impulsionou no seminário, as amizades. Éramos essa multidão de jovens e brincávamos, de vez em quando discutíamos, nos divertíamos e havia futebol, havia o trabalho no campo, na horta, havia o banho no Rio Novo, e tudo isso fez com que a gente tivesse um tempo muito ocupado. Nós tínhamos aula pela manhã, a manhã toda era o currículo escolar. E aí, ao meio-dia, um pouco antes do meio-dia, a gente rezava, almoçava, meio-dia e meia, tinha uma turma que estava nos campos e outra turma ia trabalhar. E ficávamos até duas e pouquinho, a gente tomava banho de rio, aí voltava para estudar, para preparar o estudo para outro dia, né? Preparar as lições para outro dia. E aí íamos até 3h30, mais ou menos. E quem jogou, trabalhava, quem trabalhou, jogava. E, nossa, todo mundo queria ser o primeiro a pisar no campo, né? Jogar descalço, claro. Naquela época tinha o quichute, mas era meia dúzia que tinha quichute. No período da manhã, aulas. Período da tarde, além de você estar preparando as aulas do dia subsequente, você tinha sempre, por exemplo, trabalhos, estudos, no período da tarde, desporto. Disciplina, muita rigidez, né? Porque aquela moçada era assim, tinha vida, né? Mas era tudo muito bem organizado. E chegava à noite, depois do jantar, ainda tínhamos os jogos chamados jogos noturnos. A gente ia correr, brincar. Quando a gente ia para o dormitório, a gente não dormia, desmaiava na cama. Até outro dia de manhã, o sino tocar, a gente começar um novo dia e enfrentar novamente uma rotina que não era pesada, era assim, eu diria, muito alegre. Os alunos também viveram momentos únicos da história da congregação. Em 1959, a ordenação episcopal de D. Honorato Piazeira
foi toda uma preparação, uma ordenação episcopal. A gente não tinha visto nem ordenação presbiteral de padre, agora vinha ver de bispo. E eu fui destacado para ser um coroinha, o librífero, o que lhe segura o livro para o bispo ordenante. E, nossa, eram preparativos imensos, ensaios, porque era tudo muito bem organizado. A celebração foi na frente do prédio antigo, uma multidão ali assim na praça, e foi uma cerimônia longa, era em latim, longa, mas bonita, impressionante, porque muito bem concatenada, muito bem organizada. Em 1978, os festejos do centenário da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Em 1982, os 50 anos do seminário. Saudades, boas lembranças. Acho que foi uma preparação básica muito boa naquele tempo, que tinha que estudar mesmo. Se não estudasse, podia ir embora, né? Então, de fato, foi um ano muito especial, aquele para minha vida, para minha vida religiosa naquele momento, como fráter, né? Primeiro, por ser aquela última turma de formação aqui, né? E eram 4 seminaristas, por ser 80 anos do seminário, então teve muita celebração. E digo com todas as letras que o seminário de Corupá me foi muito importante para a minha formação humana, para a minha formação sacerdotal, né? Eu aprendi muito lá dentro, Foi uma etapa essencial na minha vida, né? Não abriria mão dela. Estou muito grato aos formadores desse tempo de seminário e o que o seminário proporcionou. O seminário foi para mim uma continuidade da formação que eu já tive em casa com meus pais. Então aqui foi uma continuidade. E nessa continuidade o que me marcou e que me lembro muito foi a disciplina em tudo aquilo que a gente foi fazendo. E também a ampliação dos dons que a gente tinha, o despertar de outros dons que de repente estavam de fato esquecidos dentro da gente. Eu recordo com saudades imensas. E de, olha, como foi bom aquele meu período, como foi útil para mim, como marcou minha vida, como me incentivou. Hoje eu sou assim por causa daquela experiência aqui no seminário. Eu vou lembrar sempre com bastante saudade de pessoas que trabalharam, se dedicaram ao seminário, né? Deram parte da sua vida ao seminário. E hoje são pessoas de doce memória, padres que foram maravilhosos, se dedicaram como professores, se dedicaram como religiosos, deram a sua vida para a construção desse seminário. Ao longo de sua história, o Seminário Sagrado Coração de Jesus deixou um legado duradouro e muitas recordações. Seu impacto pode ser visto não apenas nas vidas dos religiosos que passaram por seus portões, mas também na vida daqueles que foram tocados por seu espírito de devoção e serviço.